meia hora. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Agora são 4 horas e 3 minutos. Antes da gente abrir o Arena, vamos direto em rede com a CBN São Paulo. Neste momento, a Guarda Costeira dos Estados Unidos está falando sobre as buscas ao submarino que desapareceu no norte, no Oceano Norte. Vamos ouvir. Ele começa a responder. Isso foi uma operação, um caso incrivelmente complexo e nós estamos ainda trabalhando para desenvolver, chegar a todos os detalhes, para ver uma cronologia no que aconteceu com esse acidente e também com a reação e a resposta. Depois daremos as informações adicionais. Está ouvindo a tradução do Marcelo Lins, na Globo News. Foram encontrados, que outros destroços foram encontrados. Esse é um ambiente muito complexo no fundo do mar, a quase 4 quilômetros abaixo da superfície. Então, os veículos não tripulados têm trabalhando e conseguimos classificar, definir que partes da câmara de pressão do submersível Titan entre os destroços. Vou aqui fazer a menção a um dos meus especialistas, Paul Henken, que pode falar sobre a natureza de alguns desses destroços encontrados. Obrigado, contra-almirante. Então, essencialmente, nós encontramos 5 peças maiores de destroços que nos deixaram concluir que eram vestígios do Titan. Antes, o início da frente da nave, que estava numa grande área de buscas. Nós encontramos também a frente da câmara de pressão, a primeira grande indicação de que ali havia acontecido algo catastrófico, realmente. E pouco depois nós encontramos ainda um segundo campo de destroços pequenos e ali encontramos um outro pedaço da câmara de pressão que fechava pelo outro lado, que isso indicava que todo o mecanismo de pressão tinha sido destruído. Continuamos depois disso, e como disse o contra-almirante, continuamos o nosso trabalho e faremos o máximo que pudermos e o melhor para mapear exatamente tudo o que há ali. Ela está perguntando quais são as preocupações. So the questions was related. I'm restating the question from the standpoint of sometimes it's hard to hear the question here. What are the prospects for quais são as perspectivas de recuperar os corpos dos tripulantes? Bom, isso é realmente um ambiente muito complexo, complicado e perigoso. Os destroços indicam-se uma implosão catastrófica daquela nave. Vamos continuar trabalhando e continuar procurando em toda essa área, lá embaixo, mas eu não tenho uma resposta sobre as perspectivas de encontrar esse corpo. Alguma sugestão? E houve ali uma colisão entre o submersível com os destroços do Titanic. A pergunta é sobre se houve uma colisão com o Titanic ou se implodiu acima disso e que depois
os dejetos foram espalhados na grande área. Bom, a localização do submersível Titan estava numa área a cerca de 600 pés, ou seja, um pouco mais de 200 metros dos destroços do Titanic. Eu tenho um especialista aqui que conhece bem essa área, poderia falar sobre essa área onde estão os destroços também e o que indica em termos de aonde teria acontecido o acidente. Temos outro especialista que conhece bem a área. Obrigado, Contamento. A questão é saber onde estão os destroços em relação ao Titanic. Eu acho que são, exatamente. Ele falou 1.600 pés, na verdade, cerca de 400 metros. O fundo ali ele é plano, basicamente. Até onde eu sei, ali nessa região onde aconteceu, não há restos do Titanic, nem destroços. Então, temos aí mais de 200 metros disso, não há nenhuma indicação de uma colisão. Pelo tamanho dessa área onde estão os dejetos, isso indica, sim, uma implosão ainda na água. Aí a pergunta é sobre essa implosão catastrófica, se há alguma indicação de quando teria acontecido exatamente. A questão é sobre o tempo e a cronologia da implosão catastrófica. Bom, nesse momento é cedo demais para afirmar qualquer coisa a respeito. Nós sabemos, enquanto prosseguimos com as buscas ao longo das últimas 72 horas e continuaremos depois disso, que temos veículos sob a água esse tempo todo e não tínhamos detectado nada a respeito de uma implosão catastrófica. E o que acontece agora? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Qual é a próxima fase? Agora, uma vez mais, os nossos pensamentos estão com as famílias e garantindo que elas tenham uma compreensão tão ampla quanto a gente conseguir lhes dar do que aconteceu e comecem, então, a encontrar algum tipo de remissão nessa tristeza. E, além desse processo, nós vamos continuar investigando a área de onde estão esses destroços. Sei também que há muitas perguntas sobre como, por que e quando isso aconteceu exatamente. Essas são perguntas que nós vamos juntar o máximo de informação possível agora, enquanto os governos estão também dialogando e discutindo que tipo de investigação dessa natureza pode ir tomando forma. Isso é algo que aconteceu numa área muito remota do oceano, com gente de vários países diferentes do mundo. Então, é realmente um caso complexo para se trabalhar, mas eu confio que essas perguntas poderão ser respondidas em algum momento. A pergunta era se havia alguma indicação de que o fator tempo pode ter tido um papel relevante, ou deve ser levado em consideração em relação ao que aconteceu no acidente. Bom, o que sabemos é que a área dos dejetos, ela indica, sim, que houve o que chamamos de uma implosão catastrófica. Nós estávamos fazendo as buscas com equipamentos de escuta e não ouvimos nada parecido como uma falha catastrófica também. Nós vamos continuar investigando, vamos continuar registrando e documentando as informações dessa área para tentar entender com base em todas as informações, para ter essa cronologia.
Estamos acompanhando a fala do contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mulder, em cadeia com a Globo News, tradução simultânea do Marcelo Lins. Recursos necessários para essa investigação e de onde virão. Ainda é cedo para que eu possa falar sobre uma investigação. Essa é uma decisão que vai ser tomada fora aqui dos esforços de busca que eu estava liderando. Mas nós temos cerca de 9 embarcações na região agora nesse momento. Temos equipe médica, técnicos também. Então nós vamos começar a desmobilizar o pessoal que está mobilizado e os navios também na área nas próximas 24 horas, mas vamos continuar as operações remotas no mar, e eu não sei exatamente por quanto tempo nós iríamos continuar ou iríamos suspender as buscas no mar. Tanto a Guarda Costeira americana quanto a empresa OceanGate, responsável pelo submersível, divulgaram comunicados informando que presumem as mortes de todas as pessoas a bordo. Seguimos acompanhando a coletiva de imprensa da Guarda Costeira. Aspectos técnicos para que não aconteça outro acidente desse. Bom, eu sei que há muitas perguntas sobre por que, como e quando isso aconteceu. Os integrantes do Comando Unificado têm essas perguntas o tempo todo, os profissionais envolvidos, os especialistas também nesse ambiente. Esse é um ambiente muito difícil e perigoso de se trabalhar ali, mas essas perguntas sobre as regulações que valem para esse tipo de missão e o entendimento delas também. Tenho certeza que haverá um foco nisso no futuro, isso será revisado. Neste momento nós estamos focados ainda em documentar, registrar a cena da tragédia e continuar com esse esforço. O almirante segue respondendo às perguntas da imprensa. Contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mulder. Perguntaram dos barulhos ouvidos ou detectados. Bom, ao longo das buscas nós reagimos às informações de que nós tínhamos à nossa disposição enquanto continuávamos mandando alguns anúncios com informações nessa operação num ambiente muito complexo de se trabalhar. Eu vou checar com os especialistas, mas não acredito que houvesse alguma conexão entre os barulhos detectados e a localização lá no fundo do mar dos destroços. Mais uma vez eu insisto, é o que chamamos de uma implosão catastrófica que teria gerado aí algum som significativo que poderíamos ter detectado. Agora é a última pergunta, diz a assessora. Uma operação extremamente complexa. Nós conseguimos mobilizar uma grande quantidade de equipamentos, levar até o local, realmente algo notável em relação ao tempo. Lembrando que nós começamos sem nenhum tipo de operação de reação rápida. Então, o equipamento que foi levado, que nós estamos usando desde essa manhã, foram vários submarinos remotamente conduzidos, capazes de chegar até 6.000 metros, com câmeras e com todos os recursos à disposição. Nós tivemos que transportar isso com a aeronave C-17, 2 aeronaves, aliás, para trazer esse equipamento todo. Nós realmente tivemos todo o equipamento correto, na área correta, o mais rapidamente possível, usando todas as nossas capacidades para fazer isso, para garantir ajuda nessa operação de resgate e salvamento. E foi realmente
um trabalho e um esforço internacional e entre agências também. E eu sou realmente muito agradecido a todos aqueles que trabalharam nessa emergência e apoiaram essa emergência e realmente trabalharam nessas buscas por essa nave. É um dia difícil para todos nós e especialmente difícil para as famílias, e nossos pensamentos estão com essas famílias hoje. Mas foi um apoio imenso que nós tivemos para todo esse equipamento que nós levamos até o fundo do mar. Bom, são 4h15. Nós estamos na CBN Campinas e você acompanhou aí o depoimento de um comandante da Guarda Costeira falando que houve uma implosão catastrófica e confirmando a morte dos 5 tripulantes que estavam a bordo do submarino que desapareceu desde o último domingo. 4h17. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Bom, agora sim a gente abre o Arena CBN de maneira oficial. Vamos falar de esportes. Toda a repercussão deste caso você tem já a partir das 5 horas da tarde aqui no Ponto Final com o Rodrigo Bocardi e também a Carolina Mourão. Vamos falar porque tem bastante coisa, hein, gente? O Odair Hellmann viu a sua maionese azedar, hein? Não é mais o treinador do Santos e o Santos abriu negociações com o Fábio Carille, hein? O Fábio Carille é um dos cotados para assumir o Peixão. Vamos falar da derrota do último invicto e vamos falar também de toda a violência envolvendo Corinthians e Santos, além da vitória tricolor. Hoje, você que está todo estiloso, morrendo de frio, boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Eliel, boa tarde, Carlão, a todos que acompanham o Arena. Literalmente, Guariz hoje está torrando o ar-condicionado. Hoje ele ligou, então. Mas ligou e apertou aquela tecla lá, como é que chama? SAP. Turbo. Ah, turbo. Achei que era SAP. Só isso, só? Por enquanto, só. Então tá. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvintes CBN. É uma quinta-feira com muitas novidades no mundo da bola. É estranho, né? O Santos manda embora o Odair Hellmann agora há pouco, em menos de meia hora, e já sai a notícia que está atrás de Fábio Carille, né? Você está querendo insinuar alguma coisa, Carlão de Freitas? Coisas do futebol. Futebol, então... ele é maluco, né? É muito apaixonante também. Ele é doidinho. E a situação também envolvendo a torcida do Santos, punição imposta ao Santos, né? O Santos está punido, já não pode Conta pra gente aí, Carlão. Depois de todos os acontecimentos de ontem, né? O STJD já de hoje, em 30 dias, né, enquanto não sai aí o julgamento, o Santos vai jogar sem a presença do seu torcedor, né, seja na Vila Belmiro ou seja fora da Baixada Santista. Fala aí, meu caro Fábio Scheibe. Boa tarde, tudo bem, Scheibe? Boa tarde, Eliel, tudo bem, tudo certo. Boa tarde, ouvintes CBN. Aqui na expectativa de mais jogos hoje da 11ª rodada da Série A. E também na 13ª rodada da Série B tem um duelo dos vovôs, né? É? Love e Nenê vai ser fazendo um jogão, os dois que decidem, né? Wagner Love pelo Sport, Nenê pelo Juventude, indo muito bem nessa Série B. Gostosa essa combinação, né? Love com Nenê. Verdade. No fim, na verdade, no fim é festa, né? No fim, os meios justificam os fins. Né? Exato. Geralmente é isso. Bom, você pode participar com a gente, faça isso. Você prefere um Love ou Nenê? Depende do dia, o momento e a ocasião. Hoje eu prefiro o Love. Tá fazendo mais gols, artilheiro da Série B. Nenê, ele tá... Hoje o Love tá melhor. Até que porque é um pouquinho mais novo. Então também. Você prefere o Love? Hoje o Love. Do que o Nenê? Nesta situação que você está falando. Sim, claro. Wagner Love. Qual outra situação aliás, seria? O artilheiro. Aquela que tem a ver com Galo. O Eliel criou essa... Não posso falar, não posso falar. Eu já tinha ouvido falar de alguns parceiros. Agora entendi. Terminou, Carlão? Ele te cortou, você ficou sem graça. Riu. Aquele silêncio sepulcral. Bom, começamos então o nosso Arena CBN. Heitor Esmeriz não vem de novo. Mas de volta, né?
que tem no começo do programa todo dia, Lupe? Eu faço assim, eu pra quero você lembrar. Eu fico curioso com o som. O sarcófago musical. Ele inventou, esquece, literalmente, Eu esqueci do do roteiro quadro. do programa. Foi mal. São 3 horas elaborando o roteiro do programa e simplesmente ele vai pra lata do lixo. O sarcófago de hoje, a partida de hoje, envolvendo a Ponte Preta. Ponte Preta. Ela aconteceu no mesmo ano do Hoje. lançamento dessa música que deixa os corações apaixonados. Maior. 1998. Eu acho Amor que Maior. Não, essa música é de 2007. É recente. 2005, 2007. Eu prefiro a A escalação. música se chama Amor Maior, da banda J Quest. Você quer um amor maior, Antônio? Não, por Lupe? enquanto o que maior tenho na minha vida está de bom tamanho. Ah, também tem 2, né? Ô, Você e sua mãe. Você e sua mãe não. Não, A sua digníssima e sua mãe. é verdade. É isso. O único que tem 2 de fato é o Shaibe, né? Que inclusive hoje voltou ao cenário habitual. É verdade. Shaibe voltou ao cenário habitual. Por aqui. Aquele quadro. O de Shaibe Roberto Já é igual um também. golfinho, né? Ele sai, faz uma gracinha fora de casa, depois volta. É, o Shaibe que também é conhecido como o rei do Instagram. Isso. Rei do Instagram. É isso aí. E a academia dele tá sem estrutura, hein? É, o Fábio Shaibe tem hora que eu fico com uma certa inveja, viu? Mas enfim. Ô, Shaibe, quem quiser participar... Ô, Liel, Ah, desculpa, mas semana que vem tá fechado o churrasco aqui em Itu, aniversário do Lupe? tá fechado, dia 28, jogo Guarani e Ituano. Ponte. Ah, é Ponte e Ituano. Depois do jogo, jantar na casa de Fábio Shaibe. Fechadíssimo para comemorar o aniversário de Antônio Lupe. Antônio Lupe faz boa. aniversário. 25 anos. Inclusive, Shaibe, eu precisava falar com você. Se você puder vir pessoalmente amanhã. Amanhã estarei por aí. Ah, que bom! Então tá combinado. Aê. Show de bola. Ao vivo é assim. Mas né? não leva em consideração para atrapalhar os nossos planos do churrasco. Mas é conversinha boba. Conversinha. É, coisa boba. É, para com Vale isso. lembrar que no começo da semana teve uma reunião grandiosa, né? Do- Mas enfim. Não vai se apegar a cargos, Não. a detalhes. Pra quê? Coisas materiais não levam Somos a nada. amigos acima Sim. de tudo, né, Antônio Lupe? Eu acho que sim, né? Acabou com o cara, né? É velho? isso. Manda aí, ó, mensagem vermelho, pra bichão gente agora. nesta... Que dia que é hoje? Hoje é dia 13. 22. Rapaz, vou falar um negócio pra vocês. 22, Tô com uma dor de garganta que tá difícil Jura? tocar o programa aqui, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, os ouvintes Que continuem isso? por mim. E o Lupe também. Olha o que o ouvinte mandou logo cedo aí, Lupe, ó. Dor de garganta. Eliel tava chique na resenha, tudo Ih. certo. Nem pare... Mas não é o mesmo da rádio, ele se transforma. É que lá a gente ativa o modo Caio Ribeiro. Entendeu? Lá na IPTV. Ah, verdade. Aí aquele comentáriozinho, não, foi um Isso. bananão. Aqui na rádio fala que foi um Ah. cabeça de bagre mesmo, não estamos nem aí. Hoje tem alguma coisa ou não? Enquetezinha, TBT, nada? Ah. Buzina de carro? A buzina. Rádio, Não, faz tempo que a gente não faz a buzina do carro, rádio ou Lupe. painel? Vamos pra buzina. Buzina do A carro. buzina do carro. Manda aí a buzina do seu carro que nós vamos identificar pelo fonfon qual é o automóvel que você está sentado. Nossa, Guarizo delira hoje. Manda aí. É, mas tem que fazer o seguinte: para o carro, buzina, É. grava o áudio. Se Isso. você for fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vai gerar uma correspondência na sua residência E daqui se a alguns meses. acertarmos 5 carros, Não, eu não. Eu e é ele. O quê? Fábio não. Shaibe vai Fábio dançar Shaibe. ao final do Arena a música do momento. Qual que é? Ah, aquela Um amor. Não é essa não. Ah, Qual que é a música do momento? A música do momento do TikTok lá que tá bombando. Chaco. Ana Castela. Não é essa não é essa não. É a Ana música do Castela. TikTok que tá bombando. Qual Vou que é? tentar localizar, mas Fábio Shaibe vai dançar. Mandem aí. Eu quero ouvir a buzinada do ouvinte, o Mas eu fonfon. gosto assim. 991869070, utilize o código de área 19. Nós vamos adivinhar os carros pelas buzinas e se tudo der certo, 5 carrinhos adivinhados, Fábio Shaibe vai dançar ao final do Arena. Isso, que show. hein? Aquela música diz, do TikTok, tá rolando. É essa mesmo, Fábio Shaibe. Nossa, sei qual que É é. essa mesmo. Ô, gente, quebrando todos os recordes, 4h26, o Arena tá no ar. Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas.
Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Vai, Fábio Chay, vai treinando. É isso aí, Fábio Chay, vai lá, ele tá treinando, cara, hein? 5 buzinas que nós adivinhamos, nós vamos dançar com o Fábio Chay. Já tem buzina aí, Luke? Já tem buzina, já tem buzina. Vamos ouvir a buzinada do ouvinte. É de cima pra baixo, bolacha. É isso aí, tamo junto. Bora, parceiro. Boa tarde, Arena CBN. O Palmeiras ontem foi passado a mão, hein? Antes que o Ariel fala que acertou o placar. É isso aí, já deixando logo aqui, ó. Palmeiras. Mas eu acertei o placar também. Não. Eu fui o único que acertei que o Bahia ia ganhar. Errou, Todo mundo errou. O que é, bolacha? A buzina, vambora. E o Coringão também. Fiat Uno. Montana Não, Fiat 2018. Uno. Essa buzina aí é Fiat Uno, certeza. Eu acho Montana. Vai pro próximo. Maréia. Não, Maré nem buzina não tem. Não tem? Próximo, vamos ver. Boa tarde, Eliel e pessoal do Arena. Eliel. Oi. Meu amigo aqui de Montemor, o Sabiá, falou que foi gol do Palmeiras ontem, hein? Foi? Analisa pra nós aí. Abração. Não, Gilson de Campinas. Ô, Gilson, pro Eliel analisar,
Ele vai analisar com o coração. Não, Ele vai falar assim, a bola não entrou 100%. Não, a bola não entrou. Não é. Ele tava no jogo do Santos e Corinthians, como ele viu. Não, gente, a bola não entrou. A bola entrou 100%. Claro que vocês são loucos. Não, louco é você que tá falando uma Pelo bobeira amor de dessa. Deus, né? a Mais bola, uma, né? Eu já vi as pessoas brigarem com tudo. Agora vocês estão brigando com uma imagem. Entrou, cara. Não entrou, você não viu a imagem, velho. Entrou. Claro que não, vocês estão loucos. Vou embora. Vocês estão É difícil fazer esse programa, hein, gente? Claro que não entrou, velho. Claro que entrou. Vocês vão discutir com a imagem? Você vai discutir comigo? Eu vou, porque você não tá... Qual que é o teu argumento? Fala o teu que eu falo o meu. Você está tendo uma opinião muito obtusa. Eu acho que entrou. Você está com uma opinião obtusa no ar. Você tá sendo clubista. Não estou. Você tá falando com o coração. Não entrou, mas pelo amor entrou. de Deus. Fábio Scheib não fala com o coração. Repórter CBN. Quinta-feira, 22 de junho de 2023. A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou os destroços do submarino Titan, que desapareceu enquanto fazia uma expedição até os restos do Titanic, a 3.800 metros abaixo do nível do mar. De acordo com as autoridades, todos os passageiros morreram. As investigações indicam que houve uma implosão catastrófica na embarcação, mas os militares aguardam a perícia para confirmar a causa do acidente. 5 pessoas estavam a bordo, um piloto e 4 passageiros, entre eles um bilionário britânico. Os destroços do Titan foram localizados a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Em comunicado, a empresa responsável pelo submersível lamentou as mortes e disse que as vítimas eram verdadeiros exploradores. A Polícia Federal apreendeu 3.259 armas ilegais no país neste ano. O número é maior que o registrado em 2022. Os dados foram apresentados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Em contrapartida, o levantamento também indicou que caiu a quantidade de concessão de registros e portes de armas de fogo em comparação ao ano passado. O Comitê de Supervisão da Meta afirmou que a empresa assumiu que errou ao manter no ar um vídeo com incentivos a ataques golpistas poucos dias antes da invasão da sede dos 3 poderes em Brasília. O vídeo em questão foi publicado no dia 3 de janeiro e foi denunciado 7 vezes por incitar a violência. À época, as pessoas que trabalhavam como moderadoras de conteúdos analisaram a publicação e não identificaram violação das políticas da empresa. Após o ataque golpista no dia 8 de janeiro, a Meta anunciou que passaria a remover conteúdos que apoiassem o evento. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h32, Mário Quintino, as suas informações em relação às estradas aqui na CBN. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago a atualização da rodovia Santos Dumont. A gente vinha acompanhando obras que aconteciam na altura do quilômetro 71, a altura do São José em Campinas, para quem seguia em direção de Indaiatuba. Agora a situação já mais tranquila, nosso ouvinte já consegue passar por ali sem maiores problemas, mas tem excesso de veículos pouco antes na altura do Osiel. Então, atenção quem vai em direção de Indaiatuba, mas a lentidão já não existe ali naquele trecho, à altura do quilômetro 71. Para quem vem de Indaiatuba a Campinas, boas condições nesse momento em toda a extensão da rodovia Santos Dumont e na Miguel Milhado Campos, ligação entre Vinhedo e Viracopos, por enquanto sem pontos de parada nos 2 sentidos. Eliel. Obrigado, Mário Quintino. Ai, esse Arena ainda no intervalo aqui, a gente ainda... Ou tem dia que a gente derruba o Mário Quintino, ou a gente mesmo é derrubado aqui. Obrigado pelas suas informações. O Mário que volta já já dentro do nosso ponto final. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. No ar, Campinas em ação. Foi dada a largada para as obras de requalificação do mercado municipal. Em breve, o espaço comercial mais tradicional da cidade vai ficar ainda mais bonito e acolhedor. Projeto original do arquiteto Ramos de Azevedo, o prédio de 115 anos vai ganhar um mezanino com bares e restaurantes. Além disso, vai passar por uma completa reforma elétrico-hidráulica e receber iluminação especial
para destacar suas belas linhas arquitetônicas. A previsão de entrega é de 12 meses, mas até lá, não deixe de frequentar o Mercadão. Os boxes seguem funcionando em uma estrutura montada no estacionamento de segunda a sábado, das 7 às 18h30 e facultativamente aos domingos, das 7 ao meio-dia. Requalificação do mercado municipal. História, lazer e as melhores compras para você. É da Prefeitura de Campinas. Vá com seu carro para o aeroporto de Congonhas, estacione com o Estapar Reserva e tenha tranquilidade antes mesmo de começar a sua viagem. Reserve sua vaga, com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias a partir de R$ 39,90 ou até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Quer ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. Aproveite as condições exclusivas que a Land Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir. Ai, no ritmo do carrinho maluco que tá na nossa live aí, pra você que está assistindo o Arena no nosso YouTube. Cadê a buzina? Queremos ouvir todas as buzinas do mundo, hein? Manda aí, você que tá no trânsito, dá uma buzinada e manda mensagem pra gente. Pois não, Antônio Aliás, Lupercio. eu queria agradecer a audiência da Maria Luísa. Ela é torcedora do Timão. Torcedora do Corinthians. Sofredora, então, a Maria Luísa, hein? Ela tá no carro junto com o Thiago. Ô, Thiagão. Medeiros. Tudo bem, Thiago? Hoje o Corinthians ganhou. Pelo menos uma vez na vida, né, Maria? Ganhou do meu peixão, pô. Fiquei triste ontem, hein? Nossa, Santos não ganha clássico mais também. Nossa. Tem mensagem aí, Eduardo Rodrigues? Ô moçada, vocês têm que cobrar royalties aí, direitos autorais, sei lá como é que chama. Desses botecos da cidade. Por quê? Quando vocês começam, os botecos enchem, aqueles que sintonizam vocês, e só vende pinga e torremo. Torremo. Vocês têm que ter uma parte nisso. Pelo amor de Deus. Fala pra nós. Fala pra nós um boteco só que enche quando tá passando o Arena, que nós vamos fazer o programa de lá semana que vem. Opa! Manda aí. Telefone, ligação. Ligação tem que atender. A única do dia. A única do dia. Por favor, sem palavrões. Bora. Alô? Alô? Opa! Você é o vencedor, Desliga, abaixa o volume do rádio aí, o cavalo. É o rádio, você tava ligado aqui no meu carro. Quem tá falando? É o Lauro de Sumaré, quer dizer? Oi, Lauro, tudo bem? Como é que vai a cidade de Sumaré? Maravilha, eu já liguei. Falei que meu rádio conheceu um problema. Quebrou o ponteiro na CBN, não muda mais lugar nenhum. Isso é um problema mesmo. Problema, hein? Isso é um problema. Eu falo assim, ó, porque eu não vou hoje, eu só vou pra Campina, Valinho. O cara que não quiser ficar parado no trânsito, é só deixar a CBN ligada, que a CBN é onde ele quiser, sem problema nenhum. Exatamente. Isso, hein? Você falou com muita propriedade. Com certeza. Você torce pra que time? Infelizmente, felizmente, com muito orgulho, eu tenho 69 anos, mas 57 que eu sou santista. Você sofre, hein? Com muito orgulho. Muitas glórias, né? Agora. Era bom quando tinha o Pelé, esse pessoal todo, né? Poxa. Agora complicou. Eu tinha 11 anos, comecei a torcer pro Santos, em 64. Então tá bom. Eu tenho orgulho de ser santista, porque tem uns timinhos aí que no nem mundial tem. Quem que é? Perdemos demais, hein? Hoje é o melhor time do Brasil, mas não tem mundial.
Não fala Você assim. mexeu, Só porque ele falou mal do Palmeiras, também agora vamos desligar o telefone. Aí não. Não dá pra falar mal do time do Fábio Scheibe assim, não, velho. Não, verdade. Aí não. Falar mal do time do Fábio Scheibe, não, pô. Aí não. O que é, Bolacha? Pô, que Maria, isso, os caras velho? mandaram desligar aqui. Você foi mexer com a bancada Não palmeirense, fala velho. mal do time do Scheibe, não. Ô, Carlão de Freitas. Bora. A bola entrou ou não entrou, Carlão? Entrou. Ah, Carlão, você tava vendo que Entrou, jogo, velho. Não tô falando do gol do Yuri Alberto. Não tô falando do gol O Yuri também errou vários ontem. E ele errou o chute, você viu? Nossa, mãe. Ô, mas olha. Vou falar pra você, haja promessa de joelho pra fazer gol. Tá louco. Manda, continua, Carlão. Analisa o jogo, Carlão. Olha, o Santos ou Palmeiras e Bahia. Falar do Santos. O Santos vive um momento muito complicado. Ontem, praticamente com a força máxima, mas em nenhum momento a gente percebeu que poderia complicar a vida do Corinthians. O Corinthians bem compactado atrás, saindo bem com a molecada, com o Biro, com o Juan, o próprio Yuri Alberto se movimentando, o Roger Guedes, o Fagner fez boa partida, criou boas opções ali pelo lado direito. E um Santos conturbado, um Santos complicado. O problema do Santos eu acho que é bem maior do que a equipe, né? Acho que é de cima para baixo, a diretoria, financeiramente o clube vive um caos. E isso se reflete dentro de campo. Corinthians merecedor da vitória. E quem sabe aí para o corintiano que nos acompanha tenha sido pontapé inicial rumo à recuperação dentro do Brasileiro. Agora, para o Santos, sinal de alerta ligado. Tá nosso feio, peixão não tá fácil. Feio. Eu sofri ontem, viu, Fábio Scheibe? Quero dizer a você que eu fui até dormir, velho. Eu capotei. Eu tava assistindo o jogo do Santos, a hora que começou aquela palhaçada de tomar um gol atrás do outro. Eu fui acordar 3 e pouco da manhã, nem lembro o que tava passando na TV, só desliguei a TV e fui dormir. Fiquei chateado, Fábio Scheibe. Fiquei chateado com o peixão. Eu imagino, e agora sem treinador, né, já que o Daír foi demitido, o Santos corre bastante risco aí, nem o Carlão falou mais cedo no programa da manhã, o Santos está seguindo a cartilha do rebaixamento mesmo, é um time que nunca foi rebaixado, fazendo de tudo, e agora sem poder contar com a Vila Belmiro também, nos próximos jogos, sem a torcida, quer dizer, a Vila Belmiro vai estar aberta, mas sem público, né? Opa! Mas não pode. Mais gente ligando. Não, é só uma por dia. Não dá pra atender mais gente, não. Ô, Lupe, a bola entrou no jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras perdeu. Como assim? O Palmeiras perdeu porque deu bobeira no final do jogo, né? Mas na minha opinião, agora, falando até de forma correta, Eliel, o VAR ele analisou com uma câmera totalmente duvidosa. Não, ele analisou com a câmera que mostrou depois na transmissão. Não foi a câmera do gol. A câmera do gol mostra que foi gol. A bola entrou gol. 100%. Não entrou, Lupe. A bola entrou. Eu acho que entrou. O goleiro a bola entrou. Você sabia que se tiver 1 milímetro da bola na linha, não é gol? Eu sei. A gente viu muito isso na Copa do Mundo. Aquele gol do Japão. Quando a bola ficou praticamente fora do campo, mas ficou com 1% apenas em cima da linha. Ontem, a câmera que estava dentro do gol confirmou o gol que não foi dado ao Palmeiras. Ontem o Palmeiras foi roubado lá na Bahia. Mas o Bahia venceu, respira um pouco mais aliviado, o Palmeiras perde a invencibilidade, estava desfalcado. Poderia ter a liderança. Poderia estar na liderança, mas o Palmeiras ontem acho que deu muita brecha para o Bahia. Eu acho que o Palmeiras ele teve a oportunidade de vencer o jogo, Carlão. Teve. Jogou para vencer o jogo. Jogou. Mas jogou bem, foi para cima do Bahia. O Bahia. Palmeiras peca muito na finalização, cara. O Arthur é bom jogador, né? Mas também precisa ter aquela. Mas aí, o que você faz, Carlão? Você peca na finalização, você precisa de um centroavante. Só que o seu esquema não cabe um centroavante. Você tem que usar os baixinhos ali para dar um aperto no adversário e ter velocidade. Se você peca porque você não consegue fazer gol, mas você precisa de um centroavante, mas não casa no seu esquema, você faz o quê então? É que os jogadores de frente do Palmeiras, mesmo que não sejam centroavantes, estão marcando gols, né? Principalmente o Rony, né? O Rony, mas o Palmeiras não pôde contar ontem. Ontem foi o Hendrick, né? E até hoje nós falávamos na hora do almoço. A derrota do Palmeiras ontem foi algo... Eu acho que o Palmeiras tem que chorar, lamentar, ir à CBF, porque, olha, ontem era um jogo em que o Palmeiras poderia voltar para a liderança. O Palmeiras jogou desfalcado dos principais jogadores que servem às respectivas seleções. Só jogou o Gustavo Gomes também, porque o Paraguai só fez um amistoso. Então o Palmeiras foi com quase meio time, né? Sem meio time. E um jogo importante
De repente chega no fim do campeonato lá, tá empatado. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, e por 1 ponto o Palmeiras pode ficar sem um objetivo. Então ontem o Palmeiras foi prejudicado por essa bendita data FIFA e também pela arbitragem. Eu discordo. O Palmeiras não conseguiu fazer o gol, a bola não entrou. Não tem essa. Agora, vamos ser sinceros. Não, vamos ser sinceros, tá bom? Tecnologia muito mais barata que o VAR. Você colocar o chip em todas as bolas para acusar se foi gol ou não foi gol. Não precisa ter igual a Copa do Mundo, que mostra lá perfeito, como se fosse o jogo do tênis, né, na linha. Apenas o chip indicando que foi gol, acabou, velho. É isso que a gente precisa. Agora, enfim, né? Ô, meu caro operador Eduardo Rodrigues, temos mais buzinas dos ouvintes? Opa! 9 armas ilegais no país neste ano. 9 armas é a buzina. Ele estava ouvindo a CBN. CBN. Ele estava ouvindo a CBN e gravou a buzina. Quando for assim, abaixa um pouquinho o volume, grava a buzina e depois você volta no volume, na velocidade normal, na altura normal. Mas essa buzina é de Ford Ka. Eu acho que é de HB20. Não, é Ford Ka. Ford Ka, eu tive um Ford Ka. Vai? Vai. Corsa. Não, é mais... Não é. É mais recente. Isso aí tá com cara de Honda. Honda Fit? Não, é algum Honda. Não vou chutar qual, mas é algum Honda. O Honda tem cada carro bonito, mas a buzininha é... A buzina é muito feia, né, velho? Cara, compra o próximo. Variante. Nossa, esse aí tascou o dedo na buzina, hein, velho? Dá multa, hein? Pelo amor de Deus. Tem mais ou não? Que buzina é essa, velho? Nossa, pelo amor de Deus, velho. Nossa. Vai devagar aí, isso aí não é uma buzina, isso é um efeito sonoro de trem. Eu acho que isso é uma Dodge Ram. Nossa, que Qual é essa buzina? Mauro Medeiros de Valinhos. Ô, Mauro, dá uma segurada aí, isso aí não é buzina não, Nossa, meu. Mauro, você mata a gente do coração. Pelo amor de Deus, tô passando mal. Tá morrendo? Voltei. Próximo. Ouvinte. Ô, moçada, vocês têm que cobrar royalties. Não, esse já entrou. Esse já foi. Mas ele não falou o nome dos bares que começam a ouvir alto a Arena quando a Arena começa, né? Isso me interessa. Isso eu quero saber também. Fala aí pra gente, quais os bares que aumentam o volume quando... Nossa. Hoje acho que já dura que a garganta. Hoje tá difícil, hein? Hoje não vai ter como. Mas sem gelo é dureza. Vamos então falar do jogo do São Paulo, Fábio Chaib, nosso tricolor, vencendo de virada, e o Rogério Ceni quase certo com o Atlético lá do Paraná, hein, Chaib? Ontem no final do jogo, após a vitória do São Paulo no Morumbi, especulou-se que Rogério Ceni está acertando com o Furacão mesmo para substituir Paulo Turra, né? E a direção técnica do Filipão também. Rogério Ceni indo para o Atlético Paranaense. São Paulo ontem, com um golaço do Luciano, acabou virando o jogo. Começou perdendo, o Furacão teve bastante oportunidade também no final do primeiro tempo, mas acabou virando e está subindo na tabela de classificação do Brasileirão. Aí o São Paulo fez um belo jogo, subindo com Dorival, né? Verdade. Tá confiante no São Paulo, meu caro Carlão de Freitas? Olha, o São Paulo ontem um jogo importante, uma virada sobre uma equipe boa, né, que briga nas primeiras colocações. A gente sabe que o Atlético teve aí semanas, né, uma data FIFA conturbada por causa da saída do Paulo Turra e principalmente do Filipão, que era, né, o homem forte ali da comissão técnica, mesmo não sendo o treinador. Então foi uma preparação difícil. Mas é o Atlético Paranaense, que vive um bom momento em sua trajetória, e o São Paulo conseguiu mudar um resultado adverso que dá muita força aí para a sequência. Destaque para o Caleri, que não fez gols, mas foi um participante ativo dos 2 tentos marcados pelo São Paulo. Mas o Caleri me complicou, viu? Você fez eu apostei, né, lá que o Caleri ia conseguir fazer gol. Postei assim com os amigos, né? Mas não veio. Não veio. Mais uma aí que eu tomei prejuízo. Não logrei êxito, viu, Lupe? Faz parte, Eliel. Tem muita sorte no amor, viu, Lupe? Sim. Aí fica difícil. Pelo menos você tem sorte no amor, né? Tem gente que nem isso tem. Não, calma, pô. O Chaib é nosso amigo. Para de... Pelo amor de Deus.
Por falar em... mas esse tem muita sorte no amor. Esse aí é o que mais tem sorte no amor da equipe inteira. É o famoso viola doce. Haja amor, meu amigo. Pelo amor de Deus. Cantando ao pé do ouvido. Deus tem ouvinte mandando um texto também, Lupe, ou não? Tem. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Fábio. Ele mandou aqui: olá, a punição do Santos não tem que ser estádio vazio ou outro estádio. Tem por 5 jogos só com mulheres e crianças. Tem que começar a punir assim. Aliás, eu queria que, quando a justiça é rápida, a gente tem que elogiar. Porque a gente passa o tempo todo, a gente não, Carlão, mas tem esse costume de criticar as ações demoradas nesse país. Mas todo o elogio aqui, essa notícia eu vi logo cedo, fiquei muito contente, ao INSS, que suspendeu a aposentadoria de metade da torcida que protestou ontem. Mas vem cá, deixa eu levantar um assunto até impopular e pode gerar até alguma controvérsia. Lá vem ele. Eu acho legal essa iniciativa de você colocar crianças e mulheres no estádio em meio a uma punição. Mas eu acho que o que a torcida organizada do Santos fez ontem foi algo tão grave, tão horrível que aconteceu, que se você aplicar uma punição dessa, privilegiando mulheres e crianças, cara, eu acho que o Santos merece uma punição pesada. Isso seria um prêmio pelo que esses caras fizeram. É uma iniciativa legal? Eu acho, uma baita iniciativa. Mas, poxa, a torcida do Santos comete uma atrocidade daquela como ontem, aí você abre para as crianças e para as mulheres, aí você coloca 15 mil pessoas no estádio, o estádio fica uma maravilha, fica lindo e com certeza fica mesmo, mas aí não é punição. Né? Não é um negócio, é meio estranho, né? Eu também acho. Parece um prêmio. Porque o apoio vai ter do mesmo jeito. E outra, o que a torcida do Santos fez ontem foi muito grave, cara. Foi muito feio. Poxa, eu acho que essa punição ela é legal em algumas situações, sim, eu acho que vale. Quando for algo não tão grave. Mas o que o Santos fez ontem, a torcida, né? Lógico, a torcida organizada fez ontem, é muito grave. E uma punição dessa, fechar os portões, abrir para crianças e mulheres, eu acho que seria um prêmio para o Santos. E ninguém pode, não estamos falando de prêmio aqui, né? 4h53. Pois não, Chaves, você chamou o Carlão aí? Pode falar. Não, queria pôr uma questão aí. E a torcida do Flamengo, que já comprou ingresso, já comprou passagem para o jogo de domingo aqui contra o Santos. Como vai fazer, né? Porque tem Santos e Flamengo no domingo na Vila Belmiro. Mas se tá proibida a torcida do Santos, a torcida do Flamengo deve entrar, né? Acho que não. Mas eu acho que é para visitantes também. Não, portão fechado não entra ninguém. Nem só quando, às vezes, né? Às vezes quando for fora de casa, aí a torcida do Santos... visitante não tem acesso ao estádio. Quando for, por exemplo, vai jogar Guarani e Santos. Isso. Os torcedores do Santos que quiserem acompanhar não vão poder. De qualquer forma, eles não poderiam acompanhar, porque a gente é torcida única. Então, né? Botafogo e Santos. Isso. Botafogo do Rio e Santos. Isso. Só entra a torcida do Botafogo. Entendi. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Arena CBN. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex.
Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e Juro Zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tem mensagem, Antônio Lupe? Tem sim. Boa tarde, Arena CBN. O Santos tem que perder mando de jogo e jogar 100 km longe. Eita! Senão não é punição, ok? Aí jogaria no Canindé? Não, o Canindé não dá 100 quilômetros, né? Tem que ser por aqui, hein? Aí teria que ser Walter Ribeiro, Brinco de Ouro da Princesa, Limeira, Ferroviária. Como que Bragança chama? dá ou não? Dá. Como que chama o estádio lá do São José? Lá também não pode ser, Martins né? Pereira. No Martins Pereira eu acho que também não pode ser, Silvio não. Salles em Catanduva. Aí dá. Dá. Sócrates Estamato. Arena, tá? Arena, Isso. Sócrates Estamato? Não é Arena. É Arena. Lupi, eu já te expliquei. São 3 categorias de estádios no Brasil. Tá. As arenas, Sim. os estádios Sim. e os campos. Como o da Inter de Bebedouro é um campo. Olha que ok? Legal. Vamos lá, então. Nesse Se você momento, quer o conselho discutir... da Inter de Bebedouro já começa. Não, o pessoal já começa a mandar mensagem. Não, mas aqui. é verdade, ué. O conceito de arena, você consegue fazer, além de jogos, grandes eventos. Qual outro evento tem lá? Cara, vou citar só 3 aqui para não ficar humilhante, tá? Tá. Festa da Laranja, Festa da Padroeira e a Festa do Caminhoneiro. Isso lá no Sócrates Na Arena, Estamato. Sócrates Estamato. Não tem. Não, são artistas locais. Não tem isso lá. Para. É priorizando a cidade, pra né? você ter ideia, o prêmio máximo da Festa da Laranja, vou pegar a mais básica, que é a Festa da Laranja, o principal prêmio é um carro 0 km. Que isso? Cartela cheia. Ah, é a bingão. Tinquina são 3 toneladas de laranja. Então é Mas o que o cara vai fazer com 3 toneladas de laranja? Aí não é problema da organização do evento. Pelo amor de Deus. arena, Vamos é abrir arena. o sarcófago, vai. Você foi bem agora, hein? Você mesclou a música Boa. com a abertura dos... Você é um cara que merece muito sucesso na Ele vida, tinha que Bolacha. ensinar isso pros outros operadores também. Bom, vamos lá então. Essa música que você ouve no fundo, por favor, aumenta ela, Bolacha. Amor Maior, Jota Quest. Marco Túlio no baixo. Aconteceu, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje. Campeonato Brasileiro, dia 22 de junho, de interrogação. Majestoso, Ponte Preta entrou em campo para mostrar o seu valor e enfrentou, sabe quem? Quem? O Timão. Opa. O Corinthians. Deu ponte, acho. Timão A meio Ponte freguês. Preta tinha Gabriel e o Corinthians tinha Leandro. Em que ano foi esse jogo, Chaibe? 2003. Eliel mandou 2003. 2003, porque o Leandro acabou de sair do Botafogo, foi pro Corinthians. Que Leandro? Amaral. Leandro É o Love. Gianecchini. 2003. Eu vou de. Se bem que outro dia você colocou 2004. Vai contra o 2004. Botafogo. Eu vou de 2004. Não, muito recente. Lupe, Lupe não, o Chaib, vai 2002, porque foi o ano que ele saiu do Corinthians e foi do Botafogo e foi pro Corinthians. Eu lembro que tava na flor da idade também. Muito bom isso. Que isso, hein? Que ano que 2002. você vai então, Flor da Idade? 2002. 2002 o Brasil foi penta, hein? Bom, nós temos um vencedor. Você. Só que esse Leandro Sou eu, não é sou eu. ele. Esse Leandro é o Leandro Lessa. Ah, 2004. Leandro Lessa. Meia do Corinthians. Caramba, que Corinthians é esse, bicho? Esse Corinthians é do É ano o de Esporte Clube 2003, Carlão. 2003. Eu ganhei, cara. A Ponte Preta tinha Alexandre Negri. Não, mas você não vai me dar parabéns? Não. Eu Alexandre- ganhei, você não vai me dar parabéns? Não. Eu ganhei, cara. Cara, isso é uma corrupção incrível nesse quadro. Alexandre Negri,
Mantena, lembra do Mantena? Lembro. Depois entrou Ricardo Conceição. Nossa, esse time da Ponte era terrível. Gabriel, Gerson e Alain. Roberto, Ângelo, Adrianinho, depois Jean. Luizinho Vieira, Nenê e Fabrício Carvalho. Abel Braga, técnico da Ponte. Corinthians, Doni, Rogério, Marquinhos Silva, César e Roger. Depois Vinícius Fininho. Fabinho, Pingo, Jorge Wagner, Leandro Lessa, depois Leandro Amaral. Liedson e Lucas Severino. Foi 3-3 esse jogo. Boa. A Ponte marcou com Ângelo, Adrianinho e Nenê. O Corinthians, Rogério 2 vezes e Liedson também deixou a sua marca. Opa, bons tempos. Quero um amor maior. Que isso, acertei, hein? Acertou, parabéns, Fazia Daniel. tempo que eu não acertava, hein, Carlão? Fiquei feliz, hein? Ih, Vai, ó. Fábio Scheibe. Dança, Scheibe. Dança, Scheibe. Se consagra. Ó. Monstrão, hein? Boa, boa. Toma, toma, toma.